Eu não sei exatamente quando foi essa história, não. Eu sei que eu era adolescente e fui fazer uma prova de inglês num curso, eu frequentava um curso tradicional em Belo Horizonte e a prova ocorria dentro de um auditório onde era passado um filme e as pessoas os alunos deveriam responder de acordo com o que foi passado no filme. A professora, antes da prova começar, dava as instruções dizendo: olha, vai ter um bip e vai passar o filme, e então vocês, depois do segundo bip, vão responder, podem abrir as questões e responder a prova. Eu lembro de eu ter ficado preocupado, tenso, porque eu precisava prestar atenção. E eu pensando, vou prestar atenção e bip. Voei. Bip de novo. Voltei. Dancei bonitinho na prova. Não era a primeira vez. Oi? O meu nome é Carlos Plácido Teixeira. Sou jornalista, tenho 65 anos e recentemente eu passei por um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A minha proposta é de que, eventualmente, possamos conversar sobre essa questão, particularmente sobre o diagnóstico em adulto. Pois é, eu estava querendo aproveitar a deixa do médico Drauzio Varela, que está fazendo uma série especial na televisão sobre o tal do TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também falar um pouco sobre a minha vida, ou seja, dar o meu depoimento. Em algum momento dos anos 2010, não lembro exatamente de que época, eu fiquei sabendo da existência desse trem, do déficit de atenção e hiperatividade. Na época, eu cheguei até a escrever um texto que eu publiquei num blog chamado Diário do Purgatório, em que eu relatava a minha surpresa pela descoberta da existência desse transtorno, que eu não conhecia. Até no texto que eu escrevi, eu coloquei o título: para astrólogo, eu era geminiano. Para a ciência, eu tenho transtorno de atenção. Era uma espécie de brincadeira, mas uma das coisas que me chamou a atenção do TDAH foi exatamente essa semelhança com a descrição dos geminianos. O texto está lá publicado em diariodopurgatório.blogspot.com e quem tiver interesse em dar uma olhadinha, né, foi uma espécie de brincadeira na época. Eu até fiz uma revisão e republiquei o texto, agora, recentemente. O que os astrólogos dizem do geminiano? Esse ser, assim, causador de alguma polêmica pelas suas instabilidades, é um causador de polêmica, em síntese, né? Que são elementos do ar, então são avoados. Aliás, tem um livro que tem exatamente o título sobre isso, né? São inventivos, criativos, são comunicativos, daí a grande quantidade de jornalistas, publicitários e outros profissionais de comunicação e marketing que são nascidos no signo e então tem grande habilidade para lidar com comunicação. Esse não é exatamente o meu caso, mas desde sempre me disseram que eu sabia escrever bem, que eu escrevia direitinho, essa coisa toda, né? Eu não vou entrar no mérito disso. É um sujeito inquieto, curioso e um tanto volúvel. Essa volatilidade, na verdade, é porque a gente não registra exatamente o que foi conversado. Então parece que ele conversou com você agora, disse alguma coisa, disse que vai fazer, que
está pensando, está querendo, não sei das quantas, e em um tempo você chega à conclusão que ele não lembra do que ele combinou. É muito doido mesmo, não é? Pois é, as pessoas têm razão. Mas o que mais chama atenção, mesmo, na descrição do Geminiano, é que ele começa a ler vários livros e não termina. Tem vários projetos que não vai levar adiante. Não faz, não conclui, para no meio do caminho. Ele parece não prestar atenção no que falam. Tem muitas ideias e não desenvolve. Aliás, sobre essa questão de parece não prestar atenção no que falam, tem um caso muito interessante. De uma vez, eu conversando com um colega meu de jornal, que ele vira para mim e fala assim: pô, Carlinhos, é um saco conversar com você. A gente fala, tá falando, parece que você nem tá aí. Sou eu, era eu. Continuo. E tem essa questão do desenvolvimento de muitas ideias que não desenvolve, para muito no meio dos projetos, né? Bom, agora pensando e o que dizem sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Normalmente que a criança é agitada, que não para quieta, vive no mundo da lua, não presta atenção na escola. E essa coisa de não para quieta é terrível. Dentro de sala é um tal de... Isso aí até que não foi meu caso, não me lembro muito, não. Mas dizem que é um tal de... Você manda a pessoa, o estudante, a criança, sentar. Quando você menos espera, ela já está novamente em pé do lado de outra criança. Você não consegue controlar. Os professores dizem que isso é exasperador, que é uma coisa incrível. E por incrível que pareça, é muito parecido mesmo com a questão da descrição do geminiano, né? Então eles também têm essa incapacidade de concluir tarefa, a impulsividade, a dificuldade de prestar atenção. Bom, então, voltando, essa é a comparação que eu fazia, né? Passei a fazer a partir do momento em que eu tomei consciência de que existia essa coisa chamada TDAH. Até então eu era só geminiano. E achava, assim, interessante a descrição do signo. Eu confesso que tinha até uma certa satisfação, isso tempos antes, com a ideia dessa coisa meio glamurosa, meio cheia de fantasia, de que, nossa, o cara é brilhante, ele é inteligente, ele é criativo, nossa, como ele tem várias ideias, ele... Então, assim, tem uma certa... Tinha, né, uma certa... Para mim, no meu caso, existia uma certa glamorização da personalidade, da minha personalidade ou da personalidade de geminiano, em relação a essa coisa da criatividade, o que dava uma certo perdão para o fato de ser estranho, de alguma forma. E o mais importante, então, independente da questão do signo, é que eu comecei a ter interesse pelo tema na época. Isso levou, então, em alguma medida, a ter uma visão um pouco diferente da minha própria história, do ponto de vista, digamos, terapêutico. Uma visão mais crítica. Eu sempre trabalhei em terapias, sempre tentei lidar de alguma forma com um diagnóstico de timidez, que realmente é um problema que eu enfrento no dia a dia. É que eu comecei a ter interesse sobre o tema do TDAH na época, ou seja, lá para os meados da década passada, 2010, né? E eu acho que isso ajudou a que eu
passasse a ter uma visão diferente da minha história, da minha própria história, com uma, digamos, uma visão mais crítica. Ou seja, uma mudança de perspectiva mais profunda sobre acontecimentos que de alguma forma reforçavam ou não os meus comportamentos. Até então eu era só um geminiano tímido, e era essa timidez que eu busquei várias vezes, por várias vezes eu busquei tratamento psicológico, né? Fiz terapias tentando trabalhar essa questão da timidez, que realmente era um negócio que me incomodava muito, mas eu não tinha muita consciência. E as terapias sempre trabalharam pontualmente essa questão da timidez, né? Ou do processo, independente de uma visão de outras coisas, de outras possibilidades de comportamento. E então eu tive uma oportunidade de ter uma relação com o mundo questionada, né? E eu entendi, eu acho que no final das contas, o mais importante é que eu acho que eu entendi que eu tinha outros problemas, né? Então, o fato, por exemplo, de não conseguir terminar um projeto, eu acho que não dava muita importância para isso. Era sobre, como se fosse da natureza, ou da mesma forma como não terminar a leitura de livros, ser um colecionador de livros não lidos, né? Como se fosse mesmo da natureza, né? O problema que comecei a ter quando eu tomei conhecimento sobre a existência do TDAH é que é difícil você conseguir um diagnóstico. Já era na época, ainda hoje eu acho que ainda é, não provavelmente por desconhecimento sobre a questão do transtorno, mas porque você entra na realidade de um mundo que está cada vez mais binário. Ele é dividido entre a favor e contra. Então, para os especialistas, de uma forma geral, psicólogos ou psiquiatras ou outras áreas, né, você tem alguns que são contra a existência, negam peremptoriamente a existência de qualquer possibilidade de existir um negócio que se chama transtorno de déficit de atenção, porque no final das contas, quem que não é distraído? Quem que não é desatento em algum momento? Quem que não tem dificuldades? Né? Todo mundo, de alguma forma, pode ter. Né? Então, você tem esse lado, de uma paixão dos apaixonados que dizem que não existe, que isso tudo não passa, muitos deles, vão generalizar não, mas muitos deles dizem que tudo não passa de uma armação da indústria farmacêutica, que pode existir, claro, não nego, existe, também é interesse da indústria farmacêutica, mas para esses, basicamente, tudo pode se restringir à ideia dos interesses da indústria farmacêutica. E existem os outros que sim, dizem que existe, precisa ser tratado, né? Mas que de alguma forma ou eram... Eu não achei profissional psiquiatra em Belo Horizonte, durante muito tempo eu procurei, achei um, na verdade, mas que cobrava por sessão algo que era impossível para mim, eu como jornalista. Né? Então, eu não cheguei a fazer um diagnóstico, não cheguei a investir nesse processo. O que fica claro, então, que você entra num processo que você não tem como fazer o diagnóstico, né, dessa coisa. Seja como for, durante o tempo, eu, de vez em quando, fazia pesquisas e via algumas histórias e via algumas coisas, né? Eu fui entendendo minha própria história e fui criando alguns links entre minhas histórias e alguns dos diagnósticos, né? Entendi, inclusive, desde quando eu era estudante, né?
em que, por exemplo, eu era tido como uma pessoa inteligente, de uma família de pessoas inteligentes, né? E que tinha dificuldade na escola, né? Acabei tendo repetição de ano, repetindo ano, né? E talvez se eu tivesse tido algum diagnóstico das minhas dificuldades, tivesse tido um suporte, talvez eu não tivesse ido tão mal na escola. Acabei sendo um estudante mediano, né? Eu comecei cursos, fiz matemática, comecei matemática, engenharia, descobri que não tinha nada a ver com isso, nada, para mim era um suplício. Eu estudava engenharia, eu estudava derivadas integrais, e em casa eu fazia exercícios e chegava na prova, eu errava por detalhes, sempre existia um detalhe em que eu errava, então acabei repetindo de ano várias vezes, né, no que era o terror dos estudantes, que era o cálculo 1, e tinha histórias como o caso de... Depois eu acabei fazendo jornalismo, né, que acabou sendo uma fonte de histórias, como por exemplo, para mim, um terror que eu vivia era a possibilidade, a necessidade de fazer entrevistas, seja entrevistas individuais ou coletivas, em que o exercício de prestar atenção era algo que me apavorava de certa forma. Eu tinha de escrever cada pensamento, cada ideia que foi dita, eu não conseguia perceber o contexto, o geral, prestar atenção no final das contas, né? Eu tinha de escrever o máximo possível. Isso como um repórter. Como editor, que tem a função de fazer leitura de texto, fazer título, fazer revisão, alterar texto, pedir conteúdo adicional, alguma coisa assim. O fechamento de páginas era também uma espécie de suplício. E eu tinha consciência de que eu lia basicamente o primeiro parágrafo. Depois os parágrafos seguintes eu não conseguia. Então eu dizia que era... Eu tinha a sensação na época de... Eu trabalhei com máquinas de escrever, né? Mas eu tinha a sensação de que eu fazia um processo de... que depois a gente aprendeu a chamar de escaneamento da informação. Você vai passando só o olho de uma forma geral. E se você perguntar para a pessoa sobre o que era o assunto, o que estava sendo dito, você praticamente não lembra, né? Não sabe o que tinha sido dito, né? Então, assim, esses processos eles foram importantes para eu começar a repensar, no final das contas, o que eu era e qual era o impacto do TDAH na minha vida. Esse é um processo que eu venho tendo muito até recentemente. Esse ano eu fiz um diagnóstico, tive acesso a um diagnóstico com uma psiquiatra que ouviu, prestou atenção e está me dando suporte, eu acho que é importante. E eu espero ter bons resultados. Na verdade, eu tenho tido alguns resultados interessantes, algumas experiências interessantes, algumas coisas que eu não conseguia fazer e me frustrava, que agora eu estou conseguindo fazer. Bom, esse é um primeiro papo, uma primeira conversa. Se alguém tiver interesse em perguntar mais alguma coisa, a minha ideia é fazer novos vídeos em que eu vou abordando, inclusive pegando um trajeto de perguntas que são feitas no diagnóstico e contando histórias relacionadas com o meu processo. Então, espero que seja interessante e que eu possa contribuir para as pessoas entenderem o que significa isso. Um abraço e até mais.